Aí, né, continuando o vídeo, como eu falei, é a imagem do céu sem nenhuma incisão, né, da luz elétrica, onde nós conseguimos ver a olho nu dessa forma o céu. No próximo slide, a origem do universo. Uma das maiores questões científicas existentes é a que faz referência à origem do universo. Depois de séculos de observação dos astros, diversos cientistas começaram a verificar que os corpos celestes parecem estar se afastando, em movimento de expansão. Com isso, uma das primeiras conclusões seria a de que os astros estariam mais próximos uns dos outros em períodos passados. Em 1948, o cientista russo George Gamow formulou a teoria do Big Bang, na qual sustentou que o universo se formou a partir da explosão ocorrida há cerca de 13 bilhões de anos. Dá uma pausa aí. Por muito tempo, né, eles precisavam de uma explicação científica, né, como que tudo isso se formou, né, como o universo em si se formou. E aí, em 1948, através de alguns estudos, eles chegaram à conclusão de que, assim como todos os continentes eram unidos, né, formando a Pangeia, e com o tempo eles se separaram, né, essas placas elas se separaram e passaram a caminhar em direções opostas. Eles também chegaram a essa conclusão em relação aos corpos celestes. E aí eles chegaram à conclusão que em torno de 13 bilhões de anos, né, a cerca, houve uma grande explosão, né, chamada de Big Bang. E assim dá origem ao nosso universo. De um único ponto de matéria que hoje está fragmentado em poeira cósmica e corpos celestes. Essa teoria explicaria o fato de as galáxias estarem se afastando uma das outras. Entre as ciências que procuram explicar as dinâmicas que ocorrem no espaço sideral, a astronomia é uma das mais importantes, pois investiga a origem e a evolução do universo com base em todas nas teorias científicas. Essa parte, né, nós damos uma pincelada na geografia, né? Vocês vão aprofundar muito mais, né, lá nas aulas de ciência, né? Porque com o tempo eles viram que era algo quase que impossível, né, que a geografia dominasse todos os temas, né? E aí essa parte de astronomia, né, falando sobre o surgimento dos planetas e tal, nós damos uma pincelada em geografia, mas o foco mesmo vai acabar acontecendo lá em ciências. Aí no próximo slide tem uma foto, né, que eles tentaram reproduzir, que seria a representação do nascimento do universo, né? O Big Bang, uma grande explosão que daria origem aos planetas, às estrelas, né? Todo o corpo celeste. Nesse próximo slide, ainda em relação à astronomia, tem dois pontos bem importantes, né? Noções de astronomia e movimento dos astros. Atualmente, a observação científica do espaço sideral é feito com equipamentos especiais em observatórios astronômicos situados em locais muito altos e distantes das grandes cidades. O primeiro aí, né, a primeira imagem, né, essa são grandes lunetas, né, que eles usam para que as pessoas possam ver, né, as estrelas, o sol. Isso aí é comum em alguns lugares, né, ver esse tipo de equipamento. A outra, né, do outro lado, já é um observatório, é algo maior, é algo profissional. E eles normalmente estão em pontos bem altos, né, onde eles não tenham nenhuma incisão da luz elétrica, né, para que eles consigam ter uma visão melhor de todo o céu
E aí eles conseguem, né, com as lunetas, né, as câmeras que eles usam, né, tem uma qualidade que consegue enxergar um outro planeta, uma estrela, enfim, explosões que acontecem no espaço. No próximo slide, dentre os corpos celestes que existem no universo, vamos destacar aqueles que mais diretamente influenciam os fenômenos da natureza em nosso planeta. Aí o primeiro são os planetas. Corpos celestes que giram em torno de uma estrela em uma mesma trajetória ou órbita. A Terra orbita em torno do Sol, né? Os planetas, eles depois, né, que se originaram, né, após o Big Bang, eles têm uma função, né, de orbitar ali em torno do Sol. E o Sol, em relação à Terra, é que dá vida, né, ao nosso planeta. Sem o Sol, nós morreríamos, né, congelados, não teríamos as nossas plantas, né, a própria ação do Sol na pele, trazendo alguns tipos de vitaminas, entre outras situações. O outro em destaque são as estrelas. Astros luminosos, ou seja, que têm luz própria e emana muita radiação. Nas estrelas ocorrem explosões que liberam energia, radiação e luz para os corpos celestes ao seu redor. Se voltássemos, né, voltando lá nesse slide, por exemplo, as explosões das estrelas, em uma escala bem menor, mas é bem parecido com esse tipo de luz, né, que causa no espaço. Elas têm luz própria e são bastante radioativas. E numa explosão junta tudo isso e causa esses clarões. A próxima aí são os satélites naturais. Corpos que orbitam um planeta. A Lua é o satélite natural da Terra. Cometas e asteroides. Corpos celestes bem menores que os planetas que se deslocam pelo espaço sideral em órbitas muito grandes. Os asteroides pequenos, menos de 1 quilômetro de diâmetro, são chamados de meteoroides. Perdão. Meteoros. Classificação dada aos meteoros que adentram a atmosfera terrestre e incendeiam-se causando um efeito luminoso comumente chamado de estrela cadente. Aí em cima, né, é classificação dada aos meteoroides, perdão, eu li meteoros, chamados de estrela, aí no final já, né, chamado de estrelas cadentes. É o que normalmente, né, olhamos às vezes para o céu e vimos uma luz, né, um rastro de luz, e são esses meteoros. Eles entram na camada de ozônio e acabam incendiando, né, por conta do excesso de gases, e vira apenas um feixe de luz. Tem alguns lugares, né, se vocês forem buscar, por exemplo, no YouTube, vocês vão ver alguns muito grandes, não é muito comum isso no Brasil, aonde eles clareiam como se fosse um sol de 9 horas da manhã. Né? De repente eles entram na camada, incendeiam e tornam esse feixe de luz muito forte. Embaixo tem os meteoritos. Quando os meteoroides não se destroem totalmente em contato com a atmosfera terrestre e atingem a Terra, são chamados de meteoritos. No Brasil não é tão comum também isso acontecer, porque geralmente os que atingem, né, os que entram em contato com a nossa atmosfera, eles não são tão grandes. Então a grande maioria são destruídos somente em entrar em contato. Mas quando passa, né, e ainda sobra algum pedaço e cai, né, em algum lugar, eles são chamados de meteoritos. Há uma grande diversidade de objetos astronômicos no espaço sideral.
a força de expansão do universo relacionada ao Big Bang, aliadas à atração que muitos astros exercem sobre outros, forma sistemas gravitacionais com grande diversidade de corpos celestes. As galáxias, por exemplo, são conjunto de corpos celestes que podem ser vistos como grandes manchas no espaço sideral. A Via Láctea é a galáxia onde o sistema solar se insere, né? Aonde o nosso planeta está, inclusive. Ok? Aí no próximo slide tem duas questões. Vocês respondam, né, as duas questões. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa matéria. Ok? Valeu, Sextor. Obrigado aí.